Olá, bem-vindos ao ABC das Mães, nosso programa aqui, olha, semanal para vocês e cada dia um conteúdo super interessante, muitas entrevistas bacanas. Eu já vou começar falando o que teremos por aqui hoje para vocês ficarem aqui, olha, coladinhas comigo, tá bom? Nós vamos receber a nossa psicóloga linda, a doutora Fabrícia Porto, que vai falar sobre um assunto bem sério, então vou pedir para você prestar atenção que você pode ajudar uma colega, enfim, pode ajudar aí na sua casa também. Nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. O que é, de fato, esse tipo de relacionamento, né? E como nós devemos lidar. Como perceber, acho que o perceber é o mais difícil. Já já ela vai estar aqui. Teremos também a Lara Dias, que é especialista em negócios e pessoas. E aí ela vai falar sobre carreira e maternidade. Como conciliar, né, gente? É tão difícil, mas com as dicas da Lara eu acho que vai ficar mais fácil da gente conseguir, tá bom? E também teremos a nossa ginecologista e obstetra, Carol Cursi, já falo nossa, porque ela já veio algumas vezes aqui ao programa também. E nós vamos falar sobre saúde das mamas. Vamos aproveitar aqui o mês do Outubro Rosa para falar um pouquinho sobre os cuidados, prevenção, tanto ao câncer de mama, e também vamos falar sobre os cuidados antes de você ter o seu bebê para amamentação e depois também para que você conclua aí com sucesso essa fase que é tão gostosa e a gente apoia, viu? E também, por fim, a Marizane Piergentili, que é pedagoga e administradora geral de educação, que vai ajudar você aí de casa que está em busca de uma nova escola para o seu filho. Como escolher? Como fazer para ser assertivo? Já já ela vai estar aqui para contar tudo pra gente. Quero agradecer a audiência de todos vocês, pedir para compartilhar o nosso programa, se você estiver vendo pelas redes sociais, para o nosso conteúdo chegar aí ao maior número de pessoas. Agora, eu vou mostrar para vocês o look aqui que eu estou hoje, que tá um espetáculo, gente. As sandálias são da Ana Sufuentes. Quero mandar um beijo para a Gabi. Lembrando que quem assiste aqui o ABC das Mães tem 10% de desconto lá na Ana, tá bom? O vestido lindo é da Carme Blue Modas, nossa parceira também. Vocês que estão me assistindo têm desconto também. E as semijoias da Silvia Helena Semijoias, claro, vou repetir aqui, todos eles vocês têm desconto. Aproveitem muito, tá bom? Não deixa de seguir as redes sociais do ABC das Mães, Instagram, Facebook, Instagram ABC das Mães Oficial, Facebook ABC das Mães e o meu, né? Pra gente conversar. Que eu quero mais dias da semana, eu quero 24 horas por dia vocês comigo, que é o @CláudiaAloia. Agora, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso programa, porque a nossa Fabrícia já chegou. Deixa eu dar boa noite para ela. Bem-vinda! Muito obrigada, boa noite. Adoro esse programa, sempre com conteúdos maravilhosos. Nós que agradecemos. E hoje é um assunto tão sério, né, Sim, Fabrícia? sim. Agora, eu comecei falando, né, que eu acho que o mais difícil é nós identificarmos, né, como perceber que eu estou num relacionamento abusivo. Porque eu acho que a gente vem numa sociedade tão machista, Verdade. que talvez algumas coisas passem desapercebidas. De repente, a gente até acha que é normal, e não é. Sim. E aí eu queria que você ajudasse a gente a ver o que está ok e o que, de repente, opa, vamos levantar, né, o sinalzinho de alerta aí. É. Infelizmente, o relacionamento abusivo é muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? Eu não sei se já existe uma estatística, mas é muito mais comum. Quero deixar claro que o relacionamento abusivo, ele pode ser de mulher com mulher, homem com homem, dentro de relacionamento no trabalho, mas o mais comum, o que tem o maior número de queixas é do homem contra a mulher. Então é onde nós vamos citar como exemplos hoje sobre o homem contra a mulher. Claro que se você tiver num relacionamento abusivo e for diferente dessa relação, é só imaginar o contrário disso, tá? Agora, a maioria das pessoas que estão no relacionamento abusivo, ela demora para perceber. E normalmente as pessoas de fora que percebe e que indica e que fala, né? Por quê? Porque ele vem camuflado, ele vem discreto. Quando é um relacionamento que já vem com agressão física, é porque essa mulher já sofreu demais esse relacionamento abusivo. Aí já externou. Já. Né? Então, relacionamento abusivo, ele pode ser físico, ele pode ser psicológico, que é o mais comum, ele pode ser sexual e ele pode ser financeiro. Né? Ou ele pode ter todos dentro desse relacionamento. Qual que é o maior toque? Quando essa mulher percebe que ela tem medo. Ela tem medo do parceiro, ela tem medo de dizer as coisas, ela tem medo de conversar com esse parceiro.
A conversa deles não é bacana, não se tem muito diálogo, porque ela retém as coisas, ela pensa, mas ela não fala, porque ela sabe que ela pode sofrer alguma retaliação, ela pode sofrer alguma coisa sobre o comportamento. Então é aquela frase, pode ser pior para você. Existe uma ameaça física, muitas vezes, que pode ser o bater, que pode ser o vou me matar, vou te matar. Mas até chegar a esse ponto, existem outras ameaças. A história, então, quando a pessoa se coloca, não quando a pessoa ameaça a outra de vou te matar, mas quando ela se coloca como vítima e fala, se você fizer isso, eu me mato. Também é um relacionamento abusivo. Exatamente, porque tem um controle. O abusador, ele quer ter o controle sobre aquele comportamento. Tá. Então, ele controla sobre as roupas, ele controla sobre onde ela vai sair, ele controla sobre os amigos, ele começa a proibir de ir na academia e arruma desculpas. Ah, não, em vez de fazer isso, faz isso então, já que você não tem tempo, deixa de ir na academia e faz isso. E é sutil, a pessoa não percebe. E aí, quando ela se dá conta, ela já não está mais indo na academia, ela já não está mais encontrando com os amigos, ele começa a restringir. Ela só vive aquele relacionamento, exatamente, né? E ela se sente culpada ainda pior, porque ele se coloca na posição de você não vai encontrar alguém melhor do que eu. E às vezes não vem de forma direta, vem de forma indireta. Se você sair desse relacionamento, você vai sofrer financeiramente falando. Por quê? Porque o maior dinheiro é o meu, entendeu? Como você vai sobreviver se você não trabalha ou se sua renda é baixa? Então, ele vem, é o que eu falo, não às vezes direto, mas é indireto. É o sentimento que a pessoa tem. Eu não posso sair dessa relação porque ele me supre financeiramente falando, que isso é muito comum. Né? Eu não posso sair dessa relação, senão ele vai se matar. Eu não posso sair dessa relação, senão, poxa, ele é bom para mim. Porque no começo do namoro, a pessoa ela é a mais perfeita. É um amor absurdo. Por isso que muitas vezes é confundido com o amor em excesso. Na verdade, é ciúmes em excesso. E aí ele só aparece as agressões quando ele já tomou conta da relação, ele já conheceu a fragilidade do outro. Aí ele usa daquilo. Aí ele usa da fragilidade. Então, assim... pessoas com não conhecimento de forma alguma. São pessoas ativistas feministas, às vezes está passando por isso. Eu já tive relato de amiga minha, psicóloga, que passou por um relacionamento abusivo e só percebeu depois. E aí ele falava, você não vai atender homens, só mulheres. Olha isso, gente, a gente acha que essas coisas não acontecem, né? Acontece. Agora, você me falando, eu lembro de um relato... Lá no ABC das Mães, inclusive. Eu não me lembro se foi no ABC das Mães, foi no meu pessoal, mas a pessoa me falando que ela sempre passou muitos anos da vida sem trabalhar, enfim, ela dependia financeiramente, né, do parceiro. Depois ela passou a trabalhar, alcançou o sucesso, ganhava mais do que ele, mas ainda assim ela não podia e não conseguia dar nenhum passo sem o aval dele. Aí tem essa dependência psicológica também. Mas aí eu te pergunto, nesse caso... É de um relacionamento abusivo ou é mais porque ela se deixou, é um psicológico dela, né? Porque eu acho que é uma linha bem tênue, né? Porque do que pode ser? É da pessoa não se deixar ou é porque o outro, de repente, de uma forma mais agressiva ou por ser mais assertivo, se impõe mais, enfim, causa esse impacto nela, né? Exato. Na verdade, assim, é um relacionamento doente, né? Que a gente está falando de uma pessoa, o abusador, ele sabe que ele está abusando, porque ele faz assim, consegui mais uma vez. O ego dele infla, entendeu? Então ele sabe. Normalmente quem está no outro processo é que não sabe. E aí o que acontece? Acaba virando como dependente e codependente. Por isso que a mulher que sofre o abuso, ela também não consegue se desvencilhar tão fácil. Ela fala, mas poxa, parte não é culpa minha? Porque ele faz ela se sentir culpada. Ela se faz também dependente, ela se vê dependente daquela relação. Então, ela também tem dificuldade de sair. Então, assim, o processo de entender, de descobrir que eu estou num relacionamento abusivo é difícil e sair do relacionamento também é difícil. Agora, uma vez que ela descobriu, poxa, acho que eu estou num relacionamento abusivo. E como sair? Né? De repente, ela não quer... por fim aquele relacionamento. Que eu acho que uma das saídas é pôr um fim em tudo. Mas existe como consertar
esse tipo de relacionamento? É. Tem que querer os dois, né? Tem que querer os dois têm que fazer um acompanhamento, tem muito trabalho a se fazer. Então, a mulher que está sofrendo, ela também precisa mudar algumas posturas, porque ela não pode, existe um reforço. Ele faz pela fragilidade, mas ela se recua. Então, reforça o comportamento. Então, ela também tem que mudar o comportamento dela para que ele possa ser diferente. Ela precisa perder esse medo. Né? Porque ele vai precisar melhorar de um lado, e ela ser do menos, outro. né, agressivo nas palavras, nas atitudes, enfim, e ela de saber peitar aquilo. É, saber como lidar, né? Porque existem palavras que ajudam muito. Você não precisa entrar no atrito, mas você precisa se posicionar. Que então, é já diferente. Vamos pedir para ela dar as dicas aqui pra gente. Primeiro, eu queria que você exemplificasse algumas situações de relacionamento abusivo. Porque, às vezes, a gente, né, quando nós conversamos aqui, de repente, surgem tantas opções que a gente não consegue desenhar, né, como seria isso. Então, eu queria que você ilustrasse pra gente algumas cenas de relacionamentos que podem ser abusivos e o que a pessoa que está sofrendo deveria fazer quando isso acontecesse com ela, né? Qual seria a minha resposta? Perfeito. Vou dar exemplo de alguns pacientes, né? Claro, preservando os nomes, né? As relações. Então, por exemplo, uma paciente, ela falou que na primeira briga do casal, né? Ele virou, apontou o dedo para ela e falou assim, isso é para você aprender que não vale a pena brigar comigo. Então, ele já intimou. A intimação de tipo, eu posso, Nem você não tenta. pode, você já tem que mudar daí, né? Dali já vai ser algo pior. E ela, muito provavelmente, ficou quieta nessa hora. Ficou quieta. Ela ficou quieta, ficou acuada e com medo, né? Então, naquele momento, ela deveria se posicionar. Pior por quê? O que vai acontecer? O que você pensa em fazer? Mas perguntar na maior naturalidade. Distante, claro, né? Porque senão pode ser que haja uma agressão verbal, porque o abusador, ele não quer ser confrontado. Ele não gosta, ele vai para cima de novo, né? Então, isso é uma necessidade de ter uma distância e perguntar claramente o que vai acontecer. Por que que eu não posso? Por que no relacionamento a gente não pode discutir? Né? Pode-se usar um terceiro no meio para ajudar, um intermediador, isso é bem legal. Agora, voltando aos exemplos, né? É o exemplo, por exemplo, da academia, roupas. Por que que eu não posso usar essa roupa? O que que está de inadequado para você? Né? E não peitar, é questionar, né? Até para entender, porque de repente, Exato. se você entendendo, né, entender o outro, o contexto do outro, de repente você até fala, poxa, se eu estivesse no lugar dele, talvez seria a mesma coisa. Exato. Ou não, se você achar um absurdo, aí sim, e aí, o que a gente faz na hora da roupa? Como tem que perguntar então, o porquê. Tem que questionar o porquê. E aí você se coloca na posição, de fato. Está mesmo inadequada para aquele momento, para aquela situação? Ou é um ciúmes? E aí, se você optar em tirar a roupa, mesmo achando que não está adequada, é virar para a pessoa e falar, olha, eu vou tirar, só que eu não estou vendo que não está inadequado. Acho que você precisa rever seus conceitos. Né? Por quê? Porque aí eu estou fazendo porque eu quero e não porque você está mandando. Entendeu? Então, estou fazendo por respeito à relação. É diferente, né? Do que eu estou fazendo por você. Então, ele vai entender essa leitura de forma diferente também. Olha, isso é legal, né? Eu decidi que, ok, vou tirar. Eu vou tirar, porque eu quero. Exatamente. Gente, mas é impressionante, né? Que hoje ainda existam casais, enfim, que tenham esse tipo de atitude, né? Com roupa. Claro que se estiver inadequado, a pessoa vai num casamento de moletom, ok. Né? Mas não é o caso na maioria das vezes, né? Não, na maioria das vezes não. E muitas vezes o abusador, ele não fala, ele faz retaliação. Ele começa a te provocar, ele começa a querer arrumar briga. Então, por exemplo, também de uma paciente, todas as vezes que ela ia sair com uma amiga ou sair, e não era sair amiga com uma balada, é sair para algo tranquilo. Foi almoçar no restaurante. Exato. Todas as vezes que ia num aniversário, porque ela chamava muita atenção, ela era muito espontânea, e ele não gostava disso, porque ele era mais calado, e isso intimidava ele. O que ele fazia? Arrumava uma briga ante a festa. Arrumava uma briga, arrumava um motivo. Não irem pra festa. Ou para não ir, ou para ela ir chorando. Para ela ir, porque aí para ela brilhar menos lá no Exato, lugar. aí ela, né? Gente, impressionante. E aí o que eu coloquei para ela nessa situação? Eu falei, olha, ali
é por uma questão de baixa autoestima dele. Vamos fazer o inverso? Porque eu adoro dar tapinha de luva de pelica às vezes, sabe? Para ver como o outro vai reagir. Eu falei, na próxima, você fala assim, poxa, eu queria tanto que você fosse, você é a pessoa mais importante na festa para mim, sabia? Deve ser difícil ser marido da Fabrícia, hein? Só tô pensando isso agora. E aí, a pessoa foi de forma diferente, porque ela se sentiu valorizada. Olha que legal, você mudou ali um detalhe, né? Exatamente. Que fez a pessoa se sentir valorizada. Mas, poxa, né? Quando você se sentir desvalorizado, não precisa também... É tão ruim isso. E é uma chavinha, né, Fabrícia, pelo que eu vi. E a gente tem que saber responder, né? E para saber responder o que está por trás desse relato verbal. Porque o relato verbal nem sempre é verdadeiro. Para análise do comportamento, ele é 60% mentiroso. Quer dizer, interprete o que o outro quer ouvir. Sim. Claro, de forma que você também possa responder, né? Não vai sair falando no relacionamento só o que o outro quer ouvir, que não vai dar certo também. Outra dica, o diálogo, a conversa do casal, se a pessoa ela não se sente à vontade para conversar, hoje eu falo, usa as redes sociais, o WhatsApp, né, privativa, não aberta, usa o WhatsApp, usa e-mail, usa de outras formas para você começar a se expor melhor para esse relacionamento. Escreve melhor, exato, né, do que conseguir, na hora não consegue falar nada. Porque no embate ela não consegue, porque ela já está num relacionamento abusivo. Tá. Então ela não consegue. Então utilize de outras ferramentas, porque ambos vão ter timer para se resolver ali. Mas já começa a se impor a sua opinião, impor seu jeito, e entendendo também, porque às vezes a pessoa, pegar um exemplo, a paciente veio me contando assim, poxa, é tudo tão correndo, é tudo tão do jeito dele, do controle dele, que eu percebi que eu fui tomar um café, tomei, engoli rápido e saí correndo. E aí ele falou, poxa, você não me ofereceu café? E a pessoa falou, eu não ofereci. Por que eu não ofereci? Aí ela se deu conta, porque eu vivo sob pressão. Porque você está sempre me pressionando. Porque você está sempre me puxando com o horário, num relacionamento que eu não consigo ser eu, né? E aí ele falou assim, tá bom. E nem ligou. Por quê? Porque ele já sabia dessa pressão. Só que ela se deu conta ali. Então, nos outros momentos, não, então eu não vou trabalhar sobre pressão, vou trabalhar sobre o timer que eu preciso. Então, é esse dando conta. Não precisa fazer tudo correndo. Porque isso é muito ruim também, né? Outra coisa, quando a gente passa a deixar de ser eu. Tá. Eu não estou mais sendo eu. Eu sou alegre, espontânea, brincalhona, tal, e eu passei a ficar estranha. Isso é um sinal. Outro sinal, é um relacionamento que tem tudo para ser feliz, mas eu estou infeliz. Por quê? Porque você não sustenta não ser você por muito tempo, né? É difícil demais. Não. Esses são sinais muito claros de quem está no relacionamento abusivo, né? Que tem que se dar conta. E assim, eu falo muito para os outros ajudarem. Não vou me meter no relacionamento do outro. Não, você está salvando um relacionamento. Porque um relacionamento desse jeito, o fim é muito trágico. Aliás, o meio também já. Agressão, né? Aí já não fica mais legal, porque se de repente você percebe logo no início, antes que a coisa tome uma proporção maior, aí você consegue consertar aquele relacionamento, né? Se os dois quiserem. Agora, se não, a dica tem que ir cada um para o seu lado, né? Exatamente, é melhor. É melhor porque senão todos vão sofrer. Todo mundo. E se tiver filhos envolvidos, então mais ainda. E prestem muita atenção. E outra coisa, né, Fabrícia, que eu acho que é legal, só pra gente finalizar aqui, gente, nós pontuarmos. De repente tem gente que vive essas situações, mas não se importa, está feliz com elas. Ok. Né? Tem mulher que acha o máximo o marido brigar por conta da roupa, falar, ele tem ciúme de mim. E aí tá tudo bem, tá? Né? Acho que é legal frisar essa questão dos ciúmes e o abusivo. Exato. Existem gente que tem ciúmes excessivos, mas não abusa. E existe homem que gosta, a mulher tá com a sainha curtinha lá, ele adora e fala, meu troféu. Exato. Tudo bem. Né? Aí tá tudo bem. Então, aí, eu acho que é bem individual de cada um e procurem ajuda do seu psicólogo, da sua amiga, se não estiver tudo ok, né? Sim. Obrigada mais uma vez, viu, Fabrícia, por ter vindo ao programa. Te espero final do mês que vem. Sim, é isso mesmo. Obrigada de novo. Muito obrigada novamente e espero ter ajudado aí ao maior número de mulheres e pessoas. Sempre ajuda. Obrigada mais uma vez. Agora um intervalo bem rápido e na volta mais ABC das Mães.
Voltamos agora com um tema que eu tenho certeza que você aí de casa vai se identificar e muito, porque todas nós passamos por isso. Como conciliar carreira e maternidade. Por isso nós convidamos a Lara, que é especialista em negócios e pessoas. Ela é do grupo Suporte. O Instagram, eu vou deixar aqui para vocês, porque é tão legal, gente, essa dica. É o @sbgroup.rp. Vai passar aqui direitinho para vocês. Deixa eu dar boa noite para a Lara. Bem-vinda. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada, uma honra estar aqui com você. Poder dividir com todo mundo conhecimento e repatriar informação é sempre importante. Muito importante. E que informação, né? Porque a gente sempre se pergunta, Lara, como nós vamos conseguir voltar para o mercado de trabalho após a maternidade? Porque é uma mudança, é a maior mudança da nossa vida. E 360. É tão difícil. 360. 360. Qual que é a sua dica? Como retomar? Primeiro ponto é a gente precisa quebrar a crença de que mulher, dinheiro, carreira e amor não andam juntos. Primeira coisa, a gente precisa quebrar essa crença. Desde que você se programe, que você se organize, você pode fazer tudo o que você quiser. Você vai ter tempo para se dedicar ao filho, você vai ter tempo para se dedicar à tua família, se você se organizar. Primeiro ponto, você tem que ter claro qual é o teu objetivo. E o quanto esse objetivo, ele impacta a vida de todo mundo. Não pode ser só um objetivo meu, porque como mãe isso vai pesar muito. Você vai se sentir egoísta. Isso, ao longo do tempo, isso vai começar a doer muito. E aí vem todo o sentimento de que eu não sou uma mãe, que eu gostaria, a culpa básica de toda mãe. Mães, lembrem-se, vocês não são perfeitas. Ponto. Mas já tira um peso, né? Só de saber que nós não somos perfeitas. Você não tem que fazer tudo sozinha. Você não é mãe sozinha. Você pode ter uma rede de ajudas. Eu sempre falo isso, tenha uma rede de ajudas. O que é isso? Uma coisa é você colocar das 7 da manhã às 7 da noite, você coloca na escola. Depois disso. Porque quando eu estou trabalhando em carreira, você tem que prever que você vai ficar até mais tarde, que você vai ter que se dedicar. E como é que eu faço com meu filho? É nesse momento que você tem a tua rede de ajuda. Qual o plano B? Exatamente. Né? É o marido, é a amiga, é essa rede de ajuda. Só que você precisa, para tê-lo sempre ao teu lado, você precisa compartilhar esse teu objetivo, esse teu sonho. Qual a relevância de eu querer ser continuar crescendo na minha carreira? O que isso vai fazer de diferente na minha vida? Qual a importância disso? Qual o impacto disso nas pessoas que estão à minha volta? Se essa rede de ajuda está ciente desse sentimento, ela vai viver junto com você teu sonho. Não é porque você virou mãe que você deixou de ser mulher, que você deixou de ser profissional, que você deixou de ser empreendedora, que você tem que parar a tua vida. Você tem que continuar. Só que você precisa de apoio, diferente de antes. Que você virava as costas e ia embora e não tem problema. Eu acho que mais do que você tem que aceitar o apoio. Aceitar, né? totalmente. Eu vou falar a minha experiência. A Lara acho que vai brigar comigo aqui. Porque eu não aceitava, eu queria eu fazer tudo. Então eu acho que eu fui ir no cinema com meu marido a primeira vez depois de 3 anos. Nossa Senhora. Nós não íamos em mais nenhum lugar. Isso foi tão ruim pro relacionamento. Muito. Isso não é, hoje eu não falo para as pessoas, saiam, deixa uma horinha na casa da avó, vai jantar sozinho, vai pro cinema, porque você ainda existe, né? Parece que não, mas a gente ainda existe. Por isso que eu volto para a crença de que a mulher, a gente traz essa crença da sociedade de que no momento em que eu me torno mãe, eu deixo de ser todo o resto. Eu nem perfume passava, Lara. Exatamente. Porque eu não podia ter outro cheiro. Não, porque você precisa cuidar todo o tempo todo. E isso não te faz melhor nem pior mãe. Por quê? Porque a gente sabe, é comprovado cientificamente, não é a quantidade de horas que você fica, mas é a qualidade. Quando você pega esse time aí, você resolve muita coisa. Muita! Né? E você consegue sim construir uma família estável, feliz, sendo mulher, sendo mãe, sendo profissional. Isso que às vezes as pessoas me perguntam, e agora eu vou até entrar aqui um pouquinho com a Lara. Como que você dá conta de tudo? Você tem 2 filhos, tem 3 empresas, tem a TV, dá para dar conta. É aquela coisa da organização. Tem vezes que não está muito organizado. Confesso, eu preciso aprender a organizar. Mas o momento que eu estou com eles é para eles e só deles. Eu desligo tudo. Pode ser 10 minutos por dia, mas é só deles. E você tem que aceitar que às vezes vai ficar desorganizado mesmo. E tudo bem. E tudo bem. E não vai ficar desorganizado porque você é mãe.
porque você é profissional. Vai ficar desorganizado porque na vida de qualquer pessoa, às vezes, o time desorganiza. O que eu tenho que fazer? Retoma o prumo, retoma o equilíbrio. Eu só não posso deixar que isso se torne premissa, né, na minha vida. Mas eu retomo, tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco a culpa, o chicote da mão. Né? Então, você está com teu filho, aí teu filho tem um problema na escola e você acha que é porque você não está em casa. Ele teria o problema de qualquer jeito. Simples assim. Se fosse assim, mães que ficam o dia inteiro em casa, os filhos não teriam problema. Então, não é uma verdade absoluta de que se eu tiver todo o tempo todo, ele vai ser o melhor. E aquela coisa da mãe achar também, como eu vou construir vínculo se eu fico 3 horas por dia? Porque às vezes a mãe pega a criança na escola às 7, às 8h30 tá dormindo. Sim. Né? Mas e essa 1h30? O que eles fizeram? O que você fez? Qual foi o diferente? Como é que você olhou no olho? Sentiu? Trocou energia? Trocou amor? É isso que a gente tem que entender, que tempo não é tudo. Quantidade de horas não é qualidade. O quanto de tempo você se dedica à tua família. Vou sentar para jantar. É sentar para jantar. É 1h, 1h30 que eu tenho, mas é 1h, 1h30 juntos. Aqui. Sem celular, sem... O que o meu filho gosta de fazer? O que nós fazemos juntos? É essa ideia que tem que estar muito clara para a mãe. Por isso, se você tem a oportunidade de fazer um planejamento para engravidar, se planeje, se organize. E não esquece da rede de apoio. De jeito nenhum. No planejamento, faça isso. Se você tem um trabalho autônomo que você consegue gerir bem teu horário, beleza, mas tem uma rotina. Se planeje, coloque prioridade, defina prioridade. E lembre-se, o maior problema nosso em planejamento é o quê? A gente não analisa risco. E se o filho ficar doente? E se a perua não vir buscar? A gente nunca analisa isso aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz um cronograma das 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, e você esquece os intervalos e os times. Coloque no seu dia que você pode ter 2 horas do teu dia, que você pode ter esse tipo de imprevisto, que você vai estar disponível para isso. Meu filho caiu na escola, precisa ir buscar. Eu consigo dar um jeito. Consigo. Meu marido está viajando. E você tem que dar um jeito para ir. É tua prioridade. Por isso que as prioridades têm que estar muito claras. Você não pode nem deixar de mão nem de um lado nem do outro. Como tudo na vida é equilíbrio. Sempre equilíbrio, né? Sempre. Agora, Lara, uma outra coisa. Eu vejo muitas mães, né, que após o nascimento dos filhos, retomam até o seu trabalho. Muitas são demitidas, isso ainda acontece. Infelizmente. Outras optam, não conseguiram essa rede de apoio e terminam ficando em casa com as crianças. E aí, muitas delas decidem empreender nessa fase. A maioria das mulheres que são empreendedoras, inclusive eu, comecei a empreender depois do nascimento da minha filha. E eu achei tão legal, porque você tem um gás a mais, né? Você tem um motivo a mais. Eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu quero que dê certo, porque... E lhe do engano, que você vai trabalhar menos, que você vai conseguir fazer seus horários. Mas é aquilo que ela falou, você consegue se organizar. Interessante você ter tocado nisso, porque eu estava lendo uma pesquisa do Sebrae que ele fala que 55% das empresas hoje, no Brasil, pequenas e médias empresas, são de mães empreendedoras. E essa porcentagem de mães empreendedoras, ela tem um percentual. A gente sabe que aqui no Brasil, os 2 primeiros anos, a gente tem abre-se uma empresa e se fecha num período de 2 anos. As mães empreendedoras, elas conseguem um nível de acerto 47% a mais do que a média nacional. Ai, gente, nós somos demais. Olha isso. Por quê? Porque a gente sabe a capacidade que a mulher tem de gerir várias coisas ao mesmo tempo. Use o seu melhor. Você sabe fazer isso. A gente já tem isso. Isso é nato nosso. O que você tem que fazer? Fazer isso com perfeição. E é isso que elas fazem. Eu já tenho uma empresa ou empreendo. Por quê? Porque eu quero ter essa flexibilidade que a grande maioria das empresas não dão. Infelizmente, a empresa acha que maternidade impacta direto em resultado. Não impacta. Se ela souber gerir direito... Ela pode estar muito mais motivada Muito ainda mais motivada, porque o objetivo é muito maior. Exato. O objetivo sai de mim para nós. Exato. É o e motivo... aí vai a outro patamar. Exato. É o seu motivo mais sublime.
né? Então, Você que o diga aqui. eu que o diga. E olha que legal, já comecei o empreendedorismo há 5 anos, então já passei os 2 primeiros anos 2 Total, vezes. você já Só está falta a dentro, terceira. você já tá dentro da média. Na verdade, 3 vezes, só falta a quarta. Olha que Muito, legal. muito legal. E a gente tem muitas histórias de mulheres extraordinárias que fazem a diferença e que têm filho, que têm marido. E a grande questão, por isso que eu falo sempre do chicote. Então, a grande questão é que você Não pega se punir, todos né? os problemas e acha que é por sua culpa. Para de se chicotear. As coisas acontecem e elas aconteceriam de qualquer jeito. Aceita que dói menos. Como é que eu posso fazer diferente? Sempre se pergunte isso. Ok, não gostei dessa situação, está me incomodando. O que eu posso fazer de diferente? Vai testando até você chegar no teu modelo ideal. E você vai olha, e se der errado, é o que eu sempre falo, que ótimo, porque eu vou ter aprendido, eu nunca mais vou errar daquele jeito, vou fazer diferente. Quem Então, não você vai aprender erre? do mesmo jeito. Quem não erra? Não é? Todo Que ótimo mundo. você errar. E erra. Você solteira, você mãe, você importa. casada, você mãe solteira. Homem. Errar todo mundo. Todos erram. Isso é comum a todos. Agora, Lara, uma outra vertente aqui que nós vemos muitas mães é, eu não tenho aquela rede de apoio, então eu quero fazer home office, né? E é tão difícil. Muito. Agora eu vou contar de mim também, tentei, mas eu não consegui me organizar o suficiente para trabalhar de casa. É difícil, né? Muito difícil. O que nós podemos, né, Muito. ajudar a quem nos assiste aí? Fala, olha, essa é a minha alternativa, eu preciso que dê certo. Dá uma dica aí para elas. Cria uma rotina muito rígida. Tem que ter rotina, né, Lara? E tem pessoas que não nasceram para home office. Não nasceram. Eu preciso E sair aí, pra se eu trabalhar. trabalho dentro de uma empresa que é fixa ali, negocia. Negocia com o teu RH, negocia com o teu líder. Flexibilidade no teu horário se você não consegue entregar em casa. Tá. Agora, se você vai para casa, é literalmente cronograma com agenda na geladeira. E volto a dizer, para todo mundo, a grande questão é que eu faço só o meu. Só que você não fica em casa sozinha. Você fica em casa, tem um monte de pessoas ali o tempo todo, todo o Não, tempo. e sabe o que acontece? Às vezes você tá em casa trabalhando, aí liga a tua amiga porque ela acha que você tá em casa. Você então, pode. eu posso passar na sua casa aí para comer um bolo e você tá trabalhando. Totalmente, totalmente. Né? Por quê? Porque você não definiu o que é o teu trabalho. Você tem que Precisa, entender. então, definir bem. Definir, ó, quais são os horários que eu vou trabalhar. E nesses horários, a mesma postura que eu tenho dentro da empresa, eu tenho em casa. Isso é hábito. Isso é, a amiga rotina, vai né, ligar, vão aparecer milhões de coisas. Mas você sempre precisa voltar para a tua prioridade. Por isso que a minha sugestão é que você deixe muito, de uma forma bem visível, o teu planejamento do dia. Faça um planejamento de no máximo uma semana. É tão legal ter planner, eu comecei a fazer planejamento, é muito bom, essa dica é maravilhosa. É muito bom. E hoje você tem celular, você tem Coloca o lá pra computador, e aí, minha base é, coloque à vista. Deixa à vista. Para você sempre ser lembrado ali, né? Tá ali, um lugar visível. É na cozinha, eu passo, tá aqui na geladeira. Até você criar o hábito. Depois que você cria o hábito, isso vira rotina, você vai fazendo naturalmente. Perfeito. Mas até criar o hábito, deixe muito claro. Em todos os lugares que você vá. Que às vezes você vai no sofá, aí tem alguém assistindo televisão, você fala, vou ficar 5 minutos aqui. Só vou ver um pedacinho dessa série. Só um pouquinho. Já foi. Por isso que você tem que deixar em todos os lugares visíveis até você criar o hábito. Perfeito. Agora, só para a gente finalizar, porque o nosso tempo já está esgotando, voltando aqui nas empreendedoras. Primeiro, eu quero, claro, que você dê dicas para quem quer empreender. E a principal dica, como você separar a sua vida jurídica da pessoal. Porque é a parte mais difícil do empreendedorismo, para nós mulheres especialmente. Mais difícil. Você precisa entender o seguinte, que quando você constitui uma pessoa jurídica, ela não é você. Ela não é sua. Ela é sua de idealização, mas ela não é sua de uso diário. Então, conta da empresa, conta sua é conta sua. Não misture. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é a coisa mais comum no Brasil. Você entra nas empresas e aí você vai analisar o financeiro, todas as contas da pessoa física, dos donos, estão dentro da empresa. E aí você não sabe mais quem é quem. E nós somos separados. Por isso do planejamento. Aí o planejamento entra para o empreendedorismo. Quero empreender, eu tenho uma ideia X. Construa essa ideia. Coloque no papel.
Tem um estudo que diz que quando você escreve, o cérebro ele absorve muito mais a informação. Em dado momento, ele vai construindo essa história que você vai construindo no papel. E isso eu faço continuamente, digo para vocês, façam sempre. Escrevam, Escrevam, então, objetivo, cronograma, façam no papel. Primeiro ponto, planeje. Crie teu cronograma. Como é que você vai estar, como você vai estar e principalmente aprenda a delegar. Depois que você tiver com uma empresa montada, você tem que delegar. Que é difícil soltar, né? Tirar debaixo da asa. Muito, muito. Mãe protetora precisa aprender a delegar. E planeje. Eu acredito que planejamento é tudo. Isso é uma das coisas que eu tento quebrar com todos os meus clientes, é a crença de que o brasileiro não planeja. A gente tem essa crença. A gente precisa aprender a planejar. Precisa aprender onde é que você quer estar daqui a 5, 10 anos, onde é que a minha empresa vai estar daqui a 5, 10 anos. Escreva, né? Acho que essa dica é tão legal. Coloque no papel, não se deixe esquecer. Perfeito. Ai, amei, Lara. Adorei. Gente, ó, vou falar aqui para produção, hein? Vamos trazer a Lara todo mês? Super aceito. Para dar dica de empreendedorismo? Super maravilhoso. Aceito. Amei, porque a gente precisa tanto dessas dicas. Vamos. Né? Olhando aqui, vendo a Lara falar, parecem tão simples, mas na hora do vamos ver, a gente passa cada perrengue. Não são. Né? Não são. E se precisar, chamem a gente no nosso Instagram. A gente vai ajudando quem precisar. Te espero novamente aqui, Com certeza, mês que vem estaremos juntas. Combinado, combinadíssimo. Ó, feito, hein? Aqui. Obrigada, Lara, Muito obrigada. Mais uma vez, viu? Uma boa noite. Gente, agora mais um intervalo rápido. Já vou anotar aqui os contatos todos da Lara, já deixar para o mês que vem. E na volta, mais ABC das Mães para vocês. Voltamos com o nosso ABC das Mães e agora com a ginecologista e obstetra Carol Cursi, que vai falar um pouco sobre a saúde das mamas. Vamos aproveitar que nós estamos no Outubro Rosa, falar também, claro, sobre prevenção, mas também saúde das mamas para amamentação. Deixa eu dar boa noite para ela. Bem-vinda novamente ao programa. Obrigada, tudo bem? Tudo Muito obrigada ótimo. do convite. Como sempre, um prazer estar com você. Eu que agradeço. Estive no evento da Lazinol com a doutora. Foi maravilhoso o evento muito também. Legal, uma campanha muito bonita, né? Ajudar a casa de parto da Ângela. Foi muito legal. Foi muito legal. E orientar, né, para amamentação. Amamentar é tudo de bom. E hoje nós vamos falar sobre as mamas. Antes de nós falarmos de amamentação, eu quero dar uma pincelada aqui para a gente falar sobre prevenção ao câncer de mama. Claro que na próxima semana nós teremos um especial aqui do Outubro Rosa, mas é sempre bom falar, né? Não só em outubro, novembro, dezembro, janeiro, todos os meses, porque a gente tem que se cuidar, a mulherada tem que se cuidar. Então, eu queria que você contasse quais são os exames, quais são os cuidados que a paciente deve ter. Primeiro, você está de parabéns por esse espaço que a gente fala de uma campanha tão importante da década de 90 americana, que veio falar da importância do câncer de mama, que mata tanto e é um câncer que dá para a gente fazer a prevenção e por isso essa importância da campanha do Outubro Rosa. Dá muita confusão, as pacientes saem querendo fazer a mamografia, independente da idade, todas querem fazer, todas acabam querendo fazer inclusive ressonância, então Nossa. Elas acabam se confundindo.
Então, vamos explicar um pouquinho. Então, como é que é a mama da gente, né? A gente é um tecido glandular, porque a gente produz leite, né? Então, por isso que a gente não pode sair fazendo a mamografia antes que a gente tenha essa mudança do tecido glandular para um tecido onde vai ter adiposo, onde vai ter a conversão de glândula para a parte de gordura. É aí que a gente começa a fazer a mamografia. E essa transformação se dá por volta dos 40 anos, acima dos 40, que é quando a gente começa a fazer a mamografia. Porque ela aparece mais por conta do tecido adiposo. Isso, exatamente. Então, quando a mama vai diminuindo a sua produção de leite, que é por volta dos 40, ou seja, a gente já não nasceu para fazer leite depois dos 40. A gente está hoje em dia postergando a maternidade, sim, mas quando começa a ocorrer a substituição desse tecido glandular por adiposo, por gordura, é que a gente começa a fazer esse diagnóstico e a gente começa a fazer essa prevenção desse câncer de mama. Então, a gente vai ter essa substituição do tecido glandular por um tecido adiposo. Então, por isso que a gente precisa fazer a mamografia. É agora, aí que a gente faz. Anterior a isso, porque existem mulheres com menos de 40 que têm câncer de mama. Exatamente. Como ele é diagnosticado? Através do ultrassom, através do toque? Isso. A gente pede para as pacientes fazerem o autoexame da mama, que a gente pede para fazer geralmente depois do período menstrual, onde ela vai se tocar, onde ela vai ver se tem alguma nodulação na palpação, onde ela vai fazer a expressão da mama para ver se sai alguma secreção, onde ela vai fazer isso. Nas pacientes onde ela tem um fator, uma familiar, onde ela tem alguma mãe, onde ela tem vó materna que teve o câncer de mama, a gente pede para começar a fazer essa mamografia antes dos 40, aí sim. Geralmente a gente vai fazendo ultrassom na mulher para acompanhar se tem chance de ter muito nódulo de mama, se tem algum nódulo que teve alguma transformação meio diferente, aí a gente vai fazendo se tem alguma necessidade de fazer alguma punção, para a gente fazer análise daquela substância onde a gente puncionou do nódulo. A grande maioria dos nódulos de mama, eles são fibroadenomas, ou seja, é benigno, não é um câncer nem nada. A gente só faz antes dos 40 anos naquelas pacientes que têm antecedente familiar, tá? Ressonância não faz diagnóstico de câncer de mama. Chega pacientes no consultório, às vezes com 25 anos, com 30 anos, não, doutor, eu quero mais que a mamografia, eu quero fazer uma ressonância. Não é a ressonância um exame correto para se fazer, tá? O que a gente faz é a mamografia, porque a gente faz a compressão, o raio-x de várias incidências. Você já deve ter feito, com certeza. Eu também. Então, assim, eles têm as incidências corretas para fazer várias incidências e poder diagnosticar de todas as incisões qualquer alteração, qualquer lesão nessa mama. Então, por isso que é tão importante fazer o exame correto. Então, quando se faz a mamografia e tem alguma lesão, alguma alteração no BIRADS, que é a classificação da mama, aí se complementa com alguma biópsia. Agora, doutora, eu acredito que o exame de ultrassom, que é o que você faz antes dos 40, ele deve ser feito anualmente junto com o Papa Nicolau. Por quê? Agora eu vou falar, porque lá em casa minha irmã teve câncer de mama. Sim. E ela não tinha nódulo, não sentia nada. Sim. Foi no ultrassom das mamas que ela... Então, existem cânceres de mama que não se vê no nódulo. Então, não descartem o exame de ultrassom, que é um exame simples, E né? por que se faz geralmente junto com o câncer, com o Papa Nicolau? Porque é um outro câncer que a gente consegue fazer a prevenção através do Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau, a gente consegue fazer a prevenção do câncer do colo de útero. Sim. Então, os dois cânceres que mais acometem as mulheres, que é o câncer de colo de útero e o câncer de mama, tirando os melanomas, que são os cânceres de pele, a gente consegue fazer a prevenção. Por isso que a gente fala a importância de você ir no seu ginecologista uma vez por ano, porque você consegue fazer a sua prevenção. Fez os seus exames de Papa Nicolau e ultrassom, e o seu ginecologista falou, olha, perante a sua história de família, olha, você não tem mama, a sua mãe não tem câncer, sua avó não tem câncer, o seu exame está tudo bem?
da sua parte de mama não está liberada, você não faz uso de hormônio, você não tem nenhum problema, está liberada. É só o ano que vem. Vamos avaliar a parte do colo. Seu Papa Nicolau está tudo bem, você faz uso de camisinha, ou seja, masculina ou a feminina, você está orientada da sua prevenção de colo de útero? Ok, só o ano que vem para a gente se ver novamente. Agora, você fez o seu Papa Nicolau, você tem alguma lesão? Acendeu uma luz, daqui 6 meses vai ser feito de novo. Então, são cânceres na mulheres que têm uma prevenção. Entendeu? Isso que é o importante de estar se vendo. E 98% de câncer, especialmente o de mama, se for pego precocemente, tem cura. Né? Isso que é o demais. Então, só para a gente recapitular aqui, todos os anos, junto com o Papa Nicolau, então a maioria das mulheres devem ter aí, se tiver mais de 40, a mamografia. Isso, exatamente. Menos de 40, o médico vai sugerir ali, depende da sua hereditariedade. Isso, história da família. O histórico familiar, ela faz a mamografia ou o ultrassom das mamas. Exato. E é claro, para todas, o autoexame. O autoexame sempre, porque sempre. Se você vê líquido saindo, ou sabe o que eu já ouvi? A mama que coça demais. Pode ser. Pode ser também até, isso, porque assim, pode ser até uma doença só da pele, ok? Ou até um estágio avançado. Calma, não, se você estiver sentindo alguma coceirinha, não vai já achar, né? Que a gente tende a fazer até, isso. Exato, pode até ser uma irritação da pele ou isso. a malha do sutiã. Isso que pode é uma grande afecção mesmo, que irrita mesmo, né? Mas não deixem de procurar ajuda, tá bom? Agora, saímos aqui do câncer, né, da prevenção. Vamos falar em prevenção e cura, porque quem pega aqui na prevenção se cura. Nós vamos falar sobre outra parte, outro advento aí das mamas, que é a própria amamentação. Exato. Então, a mulher que está grávida, doutora, agora quem nos assiste aí, uma gravidinha, como preparar a mama da maneira correta? Porque muita coisa mudou, né? Muita. Na minha época, 8 anos atrás, diziam pra esfregar com a bucha, Por com a favor, toalha. não façam mais isso. Não faz mais isso. Porque eu já peguei, lá no evento que nós fomos juntas, que falamos de amamentação, já me falaram. Então, eu vou pedir para ela falar para vocês aqui agora. É assim, é que muitos, assim, já saíram bastantes estudos, né? É bastante orientação. Existe muito mito da amamentação, né, Cláudia? Então, assim, as pacientes têm muito medo. Hoje em dia, de cada 6 mulheres, 4 já têm cirurgia nas mamas. Tem pacientes que andam abandonando a amamentação pelo medo da dor, tem medo dos efeitos da amamentação na mama. Então, a primeira coisa que a gente orienta, a amamentação não é fácil, não é fácil. Ninguém nasce sabendo amamentar. Não é um mar de rosas, mas é totalmente passível de aprender, totalmente passível. Tenham bastante paciência, todas acabam aprendendo. Tenham paciência. Como a gente viu na reportagem anterior, aqui na sua entrevista, tenham a sua rede de apoio, isso é importantíssimo. Peça ajuda para sua mãe, para sua sogra, você que teve ajuda da sua sogra, você ficou com a ajuda. Beijo, viu, Lúcia? Então, isso é importante. Mas as mamas, o preparo delas é bastante hidratação, né? Uma dica de ouro é o controle de peso, porque no pós-amamentação, vocês têm bastante medo da pitose da mama, de como essa mama vai voltar na pós-amamentação. Será que eu vou ficar com muita estria? Como é que essa minha mama vai ficar? Ela vai ficar muito flácida ou não? Se eu hidratar bastante durante a gestação, durante a minha amamentação, se eu tiver uma alimentação saudável, exercícios, porque a gestante ela pode ter exercícios, ela não pode ir por um crossfit, por uma coisa muito exaustiva, de alto impacto, claro, mas se eu tiver bastante hidratação, se eu me manter bem hidratada, se eu controlar o meu peso, eu não faço aquele efeito sanfona, principalmente nas mamas. Né? Então, assim, o meu controle, a minha recuperação desse meu tecido vai ser melhor no meu pós-amamentação. Então, a gente não tem muito o que orientar além desse controle do peso. E a gestante, durante a gestação, é muito difícil desse controle do peso, por conta da ansiedade.
né? Então, assim, tem vários sentimentos durante a gestação. No início, o nenenzinho não mexe, elas ficam com aquela ansiedade. Eu estou gestante, mas eu não sinto meu bebezinho, a barriga não cresce, depois ela cresce, mas o bebê não mexe. Aí, no meio da gestação, eu não consigo saber o sexo. Meu Deus, cadê o sexo? Aí, eu tenho que esperar o chá revelação. Aí, depois mexe muito, será que está bem? Espera para os ultrassons, meu Deus do céu. Então, é todo esse mix. Aí, depois, será que eu posso ter relação ou será que eu não posso? Então, a gente tem, o sentimento maior da gestação é a famosa ansiedade. E aí eu tenho medo do parto, então eu tenho que ter esse controle do peso, é muito importante. A amamentação hoje tem vários produtos que eu posso lançar mão para eu poder ter uma amamentação tranquila. A amamentação eu tenho bombas que possam me auxiliar para ter mais lente. Quanto mais eu tirar, mais eu vou ter. Então, eu posso aprender a ter uma rede de vários leites que eu possa me ajudar no momento que eu voltar a trabalhar. Então, hoje a amamentação é um assunto assim que a gente pode ficar aqui uma noite inteira falando. Já 2 convidadas que eu vou ter que chamar. Novamente. Que a gente adora ficar falando, mas é que a amamentação é um mundo a ser explorado, de tão gostoso que é de conversar. Ai, gente, eu morro de saudade. É maravilhoso. Eu sou suspeita, né? Que eu adoro falar de amamentação. Eu também. Então vamos voltar para falar um programa só de amamentação? Tá topado. E eu trago todos os materiais que eu tenho de amamentação. Combinado, então. Tá fechado. Gente, mais um programa combinado para vocês, porque hoje o conteúdo tá demais. Espero que vocês tenham anotado todas as dicas. Aí quero te agradecer mais uma vez, Carol. Você sabe que eu sou suspeita, eu sou sua fã, né? Ai, obrigada mesmo. E obrigada por ter trazido tanto conteúdo relevante aqui para o nosso programa, porque eu acho que informação salva a amamentação, inclusive, né? Pode contar comigo porque sempre. Às vezes é só a falta de informação. Se informou da maneira correta, o negócio vai por mim, né? Muito obrigada do Obrigada convite eu. de sempre. Obrigada mais uma vez. Gente, mais um intervalo rápido e na volta vou te ajudar a escolher a nova escola do seu filho. Eu não, a pedagoga, já volto. Voltamos com o ABC das Mães e agora com a Marizane Piergentili. Gente, fiquei treinando esse sobrenome aqui, viu? Que ela é pedagoga e administradora geral de educação e vai dar dica aí para vocês escolherem uma nova escola. Quem está passando por isso, ou quem vai passar, na verdade, né? Final do ano chegando, às vezes a criança sai do ensino infantil, vai para o fundamental, ou de repente mudou de cidade, precisa trocar de escola. Vamos entender um pouquinho como escolher. Deixa eu dar boa noite para minha convidada. Bem-vinda. Boa noite, bem-vinda. Posso mandar um beijo para os meus alunos? Por favor, claro. 8.500 alunos da Rede Adventista, um beijo para vocês. Professores, Lindo. Semana dos Professores, mês dos professores. Parabéns a todos os professores que fazem tanto, né, por nós. Vocês são responsáveis aí. Uma extensão da nossa casa, né? Exatamente. E assim, a esperança do nosso futuro começa ali, né? É muito bom. Obrigada a todos os professores. Beijo para todos vocês, todos, dos meus filhos, de todas as escolas parceiras, do Colégio Adventista. Aquelas que nos trouxeram até aqui, né? Nossas professoras e professores. Eu lembro com tanto carinho das minhas, tia Elisa, tia Sandra, todas. Não sei se elas me assistem. Tia Elisa eu sei que sim, que era da 4ª série. Acredita? Ai, que linda. A gente tem contato. Agora vamos falar, então, sobre ajudar os pais, né? Que eu acho que é tão difícil a escolha de uma nova escola. Sim. São tantas inseguranças e são tantas variantes hoje em dia, né? Então, para a gente começar aqui, como eu identificar que eu preciso trocar de escola? Às vezes, meu filho está numa escola, eu estou com certos problemas ali de alfabetização ou de logística, porque também acontece, né? Qual o momento, ou o que você julga necessário
na hora, ali, para que você fala, ó, eu acho que esse pai, essa mãe poderia tentar uma outra alternativa, uma outra escola? Tirando as variantes, eu preciso mudar de casa, mudei de trabalho, mudei de cidade, eu preciso analisar o meu filho. Tá. Ele mudou em casa. Ele chega na hora de ir para a escola, ele está com dor de barriga. Ele chega contando aquelas coisas da escola e fala, pelo amor de Deus, mãe, não fala com a minha professora. Tá. É um sinal. Ele ia super feliz para a escola e agora chega super amoadinho. Agora, e aquela criança, que acontece muito esses dias, eu vi um post no grupo, vou pedir até pra gente falar, que ela chora todos os dias para ir pra escola, mas chega na escola e fica bem. Ai, essa é uma pauta ótima, adaptação, né? Não é adaptação nesse caso dessa mãe, não. Não Não? era adaptação, não. Acho que ele já tá num G3 e continua assim. Ele vai pra escola todos os dias, ele chora, todos os dias ele não quer ir. E quando está lá, ele fica aparentemente bem. Vou te falar de uma hipótese, né? Tá. Aconteceu comigo também isso. Eu deixava as minhas filhas na escola e com uma culpa gigante, porque eu ia trabalhar e deixava elas na escola, muito pequenininhas. Tá. Elas iam chorando, chegava na escola, eu saía 5 minutos, eu ligava e adivinha? Tava tudo bem. Eu escutava elas rindo. Era a minha ansiedade, era quase como se elas se sentissem culpadas de se separar de mim, porque eu sentia muita falta delas. Ah, pode ser, viu? Aí, ó, presta Então, atenção, se não é você que de repente tá deixando Os essa criança filhos insegura. leem a gente, não somos só nós que lemos os filhos. Não sabe o dia de pedir dinheiro? O dia de pedir para ir no shopping com os amigos? Exato. Eles nos leem. Então, se a gente estiver preocupado, eles falam, eu tenho que valorizar a preocupação da minha mãe, ela deve ter razão, né? E sente, né? A gente termina passando. Sente. Aí agora, voltando aqui então, para as outras, se eu não mudei de cidade, se eu não mudei de emprego, enfim, quais seriam as outras... Você tem uma expectativa pedagógica para o seu filho que não está sendo atingida. Você tem uma expectativa comportamental para o seu filho que não está sendo atendida. Tá. Na sua casa, ele tem algum hábito. A gente não fala palavrão em casa. Agora, ele voltou da escola falando 1000 palavrões. Ele estava super evoluído, de repente, eu sinto que ele está travado, não está evoluindo pedagogicamente. É um sinal para se avaliar. Então, se você perceber qualquer sinal desses aqui, aí é legal você rever e, de repente, ver se a opção é trocar de escola. Uma vez percebido esse sinal, Sim. qual é o primeiro passo? Né? Eu acho que, claro, a conversa com a criança, Sim. mas muitas vezes a criança não entende, né, muito que vai, porque é tão, pra gente já é meio assustador a mudança de escola, imagina pra eles, né? Mas como nós devemos conduzir isso? É difícil. Começa com a gente, né? Que tipo de família eu sou? Você é tradicional? Eu sou tradicional, eu sou mais contemporânea, que expectativa minha família tem para os meus filhos? Começa olhando para você. Tá. Porque também não adianta você matricular o seu filho numa escola Waldorf se você não tem nada a ver com essa filosofia, né? Isso mesmo. Eu quero uma metodologia que eu desconheço, mas eu vi na internet que é legal, então eu vou colocar lá. Estude antes. Veja se o seu filho não tem muita autonomia e a escola exige total autonomia, como algumas metodologias exigem, ele vai entrar em crise lá. Exatamente. Então, primeiro comece olhando para você. Tá. E aí, procure uma escola que tenha uma extensão do que você acredita. A escola não vai mudar o método dela para atender um aluno individualmente. Eu tenho que procurar uma que já me atenda, né? Exatamente. Agora, você acha interessante nós levarmos a criança para conhecer a escola junto, né, com nós, com os pais? Ou isso deve ser num segundo passo? De repente, primeiro nós pais, vamos ver se aquilo se identifica com a nossa família, porque de repente a criança se encanta por aquilo que ela não vivencia na família. Porque o novo, ele tende a Tem um mistério, ser legal, né? Pode ser também. Depende, a gente leva ou não? Depende da criança. Tá. Se é uma criança mais ansiosa, ela pode ficar pensando 1000 coisas. Vou perder meus amigos, vou deixar meus amigos, minha professora vai ficar chateada, nunca mais vou ver esse meu colega que vem na minha casa. Ou então, aquela escola ali, ele está sofrendo bullying e ele vê uma expectativa para resolver o problema, e aí ele tem que esperar em outubro, isso vai mudar para lá em fevereiro, vai mudar ano que vem. Então, depende da criança, depende disso, mas é fundamental que a criança conheça a escola. Em algum momento, ela precisa ir lá conhecer a escola. Mesmo os pequenos, os da não berçário, enfim, mas os da educação infantil. É importante. É importante. Eu gosto muito do método de trazer a criança junto, fazer o tour pela escola com a criança.
O primeiro dia de aula, os pais, a gente faz uma aula inaugural, né? O pai vem junto para a sala, passa um tempo ali. A criança já sabe o trajeto que ela vai fazer até chegar na sala dela, desde quando ela desce da perua ou no portão da escola quando o pai a deixa lá. É importante. Agora, Marizane, eu queria aproveitar que eu estou com uma pedagoga aqui, até e exemplificar e falar para os pais quais são os tipos de metodologia que nós mais facilmente encontramos hoje aí nas escolas. Até para você, de repente, pensar em casa, poxa, meu filho está numa escola que é completamente tradicional, onde eu estudei, onde meu marido estudou, mas de repente sua vida hoje em dia é outra. Quais são as outras vertentes pedagógicas aí que a gente... Porque antigamente, pelo menos na minha época, era todo mundo tradicional. Você né? escolhia um científico ou E era aquilo. Isso. Hoje não, hoje o leque é maior, né? Qual é esse leque? Olha, nós temos metodologias onde a criança, por exemplo, escolhe qual é a rotina que ela vai fazer na sala de aula. Ela tem, por exemplo, 4 disciplinas, mas ela pode escolher em que momento da manhã ou da tarde ela vai fazer cada uma das ações. Poxa, eu ia adorar isso. Então, matemática na primeira aula nunca mais ia ser. Mas se na sua casa você não vive assim, tá. Que ela escolhe a hora que ela vai almoçar, que ela escolhe a hora que ela vai organizar o quarto, que ela escolhe a hora que ela vai... Ela talvez tenha dificuldade para se auto-gerir. Tipo, exato, ela tem que ter uma casa já muito organizada. Você é uma mãe super protetora. Talvez ela tenha dificuldade. Tá. E aí vai gerar ansiedade, a ansiedade vai para depressão. E aí a gente sabe que o emocional afeta muito a aprendizagem. Tá. Né? Tem escolas que são mais tradicionais, mas não necessariamente tradicionais num sentido ruim. Elas são tradicionais no sentido de organização, de sistematização, de logística. Como que é o nosso mercado de trabalho hoje? A escola é um laboratório da vida. Né? Você tem horário para fazer seu programa, eu tenho horário para chegar no meu trabalho. Sim. Se eu coloco meu filho numa escola que é tudo muito liberal, será que é o que combina comigo? Se for, ok. Eu tenho uma expectativa de tecnologia ou de outras línguas. Eu preciso procurar uma escola que tenha esse foco. Que tenha lá o inglês todos os dias, que seja bilíngue, international, hoje tem várias. É isso mesmo. Né? Eu quero que meu filho aprenda uma segunda língua agora de pequenininho. Eu posso ter uma escola que tenha um período integral, ou que tenha ali 2 horas de atividade de inglês por dia, não necessariamente de aula, mas de atividades em inglês, né? Tá. Isso, ela vai chegar ali no 5º ano, fluente. Legal. Eu tenho opção de fazer um intercâmbio. Se aquela escola já oferece. Se aquela escola oferece. Então, porque a escola é sua parceira por quantos anos? 15 anos, no mínimo, né? Então, é interessante escolher uma que atenda a sua necessidade familiar. E o legal é, geralmente a gente sempre pensa, né? Poxa, vai ficar se tiver até o ensino médio, vai ficar até o ensino médio, né? Mas se houver qualquer intercorrência no meio do caminho, não pode ter medo de mudar, né? Não. Porque vai ser para melhor, se você perceber que não está rolando ali, a mudança, ela sempre tem um período ali de adaptação, sim, independente se a criança é muito pequenininha e ou é a escola maior. é preparada para fazer isso. Exatamente, a gente tem que confiar. Né? A gente é mãe sem nunca ter sido, né? Exato. E aprende, então a escola ela é preparada para isso também. Tem uma educadora americana que eu gosto muito, a Ellen White. Ela fala que pequenas decepções ajudam a criança a se tornar um adulto maduro e seguro. Se eu não passo por algumas frustrações, algumas mudanças... Se eu pouco ele de tudo que... Imagina a fragilidade que ele vai crescer, né? Agora, mesmo. só pra gente finalizar aqui, porque eu tenho certeza que tem um monte... A maioria das mães, hoje em dia, a gente se encanta muito na teoria do construtivismo. Vou aproveitar novamente a pedagoga aqui e pedir para ela falar um pouquinho sobre o construtivismo, o tipo de família que está apta a ter uma escola, a estar numa escola construtivista, porque as pessoas tendem a se encantar pelo construtivismo, né? É muito legal. E na pedagogia a gente tem muitas modinhas, né? Sim. Agora é a época do bilinguismo, agora é a época da autonomia, agora é a época do construtivismo. Mas isso sempre esteve aí, né? Então, a gente volta para a expectativa que eu tenho e da família. Da família. E como é a personalidade do meu filho. Exatamente. Se eu tenho uma criança muito dependente, o construtivismo pode ajudar, mas talvez ela sofra um pouco mais. Para conseguir se e talvez, liberar porque o construtivismo exige um nível de autonomia e segurança maior. Então, às vezes o pai quer que a criança aprenda a ler no primeiro mês,
O construtor vai construir de maneira mais natural. Uma coisa que eu já quero dizer sobre a alfabetização, a criança aprende a ler com, sem, apesar do professor, se ela estiver preparadinha. Olha, que Né? demais. Que criança que não sabe ler Homo ou McDonald's? Exato. Então a gente aprende a alfabetização por associação. Sim. Eu sei que o do Homo é o mesmo tô fazendo merchan, né? O mesmo do ônibus. Tá. Então, depende muito da família. Depende sempre da E família. da criança. Então vocês têm que prestar atenção, né? Na verdade, aqui só para resumir, no seu filho, né? No estilo, na personalidade da criança, né? E aí a sua rotina familiar. Aquela coisa que eu disse aqui no começo. Se você não tem aquela filosofia Waldorf, por exemplo, não adianta você colocar o seu filho, não vai dar certo, né? Não vai dar Eu acho certo. que a escola tem que estar junto ali. Família, né? Pais e escola. Aí que dá certo sempre, né? O Mas diálogo. lembrando assim, que essa é uma decisão do adulto. Ah, importante. É importante isso, assim, a opinião do filho é importante, mas a decisão final é do adulto. Porque nós que vamos conduzir. Isso no final, mesmo. né? A gente que não conduz. deixa o filho comprar tudo que ele quer, ter tudo que ele quer. A escola é a mesma coisa. Ai, A perfeito. decisão final é do adulto. Né? Sejamos pais. Isso sempre, mesmo. né? Obrigada mais uma vez, Ai, viu? um Por ter prazer. vindo aqui ao nosso programa. Vou deixar aqui o Instagram, porque eu tenho certeza que a Marizane, se vocês mandarem um direct, ela pode aí Com orientar e ajudar certeza, com vocês, certeza. que é o Colégio ADV Santo André. É tudo junto, Tudo tá junto. bom? Minúsculo. Obrigada mais uma vez por ter vindo ao Obrigada. programa, por ter Um esclarecido prazer. aí tantos anseios de nós pais. Obrigada, viu? Até mais. Ó, agora nosso programa vai ficando por aqui. Conteúdo bom hoje, né, gente? Aproveita para compartilhar, para chegar aí para o maior número de pessoas, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. Espero vocês no próximo programa.